Começa agora pela TVE Tocantins, Rádio 96,1, canal do YouTube da TVE e TV Assembleia, mais uma edição do programa Futuro Hoje. E o nosso tema é Cenários da Piscicultura no Tocantins. Participam conosco Tiago Tardivo, secretário executivo da Câmara Setorial da Piscicultura do Tocantins. Olá, Tiago, grato pela sua presença. Muito obrigado, Rogério. Obrigado por estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho da piscicultura do estado. José Daniel Tavares, coordenador de agronegócios do Sebrae Tocantins. Olá, José, grato pela sua presença. Eu que agradeço o convite para estar participando com vocês aqui hoje e falando dessa tão importante cadeia que é a piscicultura para o nosso estado. Muito bem. O Brasil é um dos 15 maiores produtores de peixes do mundo. No Tocantins, esse mercado movimenta aí aproximadamente 80 milhões de reais ao ano. São aproximadamente 1.100 piscicultores no estado, um valor estimado. 60% da produção de peixe no Tocantins está localizada na região sudeste. As espécies mais criadas no estado são o tambaqui, piau, o pirarucu, a matrinchã, a caxara, tabatinga, o tambacu, o pintado amazônico e a tilápia. São aproximadamente 5.400 hectares de área, né, de lâmina d'água e, de acordo com as últimas informações, produziu aí aproximadamente 17 mil toneladas de peixe em 2017, em 2018. Só que esse potencial de produção de pescado no Tocantins pode chegar a 600 mil toneladas. Eu gostaria que vocês fizessem uma análise. Tiago. O nosso estado, né, nós temos aí características edafoclimáticas extremamente favoráveis para a atividade, clima, temperatura, recurso hídrico, né, em quantidade e qualidade, e tudo isso faz com que nós chegamos a esse quantitativo de produção aí, provavelmente a 600 mil toneladas. Quando a gente fala principalmente na produção nos reservatórios, segundo os dados da ANA, Agência Nacional de Águas, né, levantada em 2017, nos nossos 4 reservatórios, nós temos a capacidade de suporte de produção de em torno de 290 mil toneladas de pescado na modalidade tanque-rede, né? Isso daí que viria a alavancar grandemente o nosso estado, né? O Ruraltins, né, Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins, em 2017, 18 fez o censo da piscicultura do estado do Tocantins e levantou 1.099 propriedades, onde dentro desses dados a produção estimada que foram levantada de 14.324 toneladas. Como a gente sabe que isso daí é levantamento, a gente estima em torno de 16 mil toneladas aqui de produção dentro do estado, onde grande parte dessa produção concentrada no sudeste do estado do Tocantins, na região de Almas de Anópolis. Zé Daniel, o Tocantins ele tem um cenário muito favorável à produção de peixe. E essa produção ela já vem se fortalecendo, né? Novos produtores, mesmo com os gargalos, já há algum tempo. E inclusive o Sebrae tem algumas ações, algumas atividades nessas políticas de apoio ao piscicultor. Com certeza. O Sebrae enxerga a cadeia da piscicultura como uma das grandes oportunidades de crescimento e desenvolvimento para os pequenos produtores do estado. Dentro do nosso planejamento estratégico, a piscicultura é uma das cadeias prioritárias, onde o Sebrae, em parceria com a Seagro, com o Ruraltins, analisando os dados levantados, né, do censo dos piscicultores que foi feito, traçar estratégias de atuação para que a gente possa estar apoiando esses produtores, esses piscicultores do desenvolvimento das suas atividades. E sempre buscando, o Sebrae sempre busca desenvolver ações no que tange a gestão de negócios, né, e acesso a mercado. E principalmente agora também nós temos um programa que auxilia os produtores rurais, os piscicultores, na parte de regularização ambiental das atividades, que a gente sabe que é um dos grandes gargalos. Agora nós tivemos aí um grande incentivo do governo do estado aí, que isentou os produtores de até 5 hectares de lâmina d'água, mas ainda nós temos as espécies, né, Tiago, que exigem esse licenciamento. Então o Sebrae apoia os produtores nesse sentido, elaborando os projetos para apresentação. Temos termo de parceria com o Naturatins também para estar agilizando esses processos. Nós contratamos consultorias especializadas para que os produtores possam reduzir o seu custo, né?
que o Sebrae subsidia até 70% o custo disso para o produtor. Então, desenvolvemos ações na parte de gestão, que a gente percebe que uma das grandes dificuldades dos piscicultores não é nem produzir, né, porque a gente tem o Rural Teams que auxilia, tem a SEAG, nós temos a Embrapa aqui no estado, mas eles têm uma grande dificuldade em apurar o resultado do negócio, né, saber qual é a rentabilidade, o que está dando lucro, qual o tamanho que tem que ser aquele negócio para que ele possa realmente ter uma renda e viver direcionado da atividade. Como né? precificar também o produto. Como saber o preço, né? O custo, né? Isso. Então, assim, se eles não sabem o custo, a gente sabe que o preço do peixe é o mercado que coloca, né? Mas a maneira dele ganhar mais dinheiro, você não pode alterar o preço do mercado, ele tem como reduzir custo, né? Aumentar a produtividade e aí ter uma maior margem no negócio dele. Então, é muito importante que ele tenha encare a atividade como uma empresa, para que ele possa realmente saber se o negócio dele é lucrativo ou não e investir no crescimento do negócio. O programa Futuro Hoje ele tem o foco específico em desenvolvimento econômico, social e proteção ao meio ambiente. E quando se fala de desenvolvimento econômico, são 5.400 envolvidos diretamente no Tocantins, no setor da piscicultura. Esse número pode ser maior porque tem muita gente indiretamente envolvida também no setor. O fortalecimento das associações de pescadores, até mesmo o estímulo à criação de cooperativas desse setor, pode sim ser, Tiago, na sua opinião, um fator gerador de emprego, porque o Tocantins a gente sabe que tem os indicadores socioeconômicos são muito desfavoráveis, né? Com relação, inclusive, ao acesso ao próprio alimento, a emprego. Você acredita que esse setor pode, a médio e longo prazo, ser um setor que oportuniza ao pequeno produtor, inclusive aqueles que não estão operando no setor, a terem qualidade de vida e ganhar dinheiro com esse segmento? Com certeza, Rogério. Nós vemos que a organização social em todas as cadeias produtivas ela é de fundamental importância, porque é ela que traz as demandas para o Estado, né? Ela que gera todas as demandas, tudo aquilo que necessita dentro da cadeia de desenvolvimento, crédito, ração, políticas públicas que são necessárias. Hoje, dentro da Câmara Setorial da Piscicultura, nós somos 22 instituições participantes, ela é gerida pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Aquicultura, né? O governo do estado vê que a aquicultura é uma das atividades da cadeia produtiva com um dos maiores potenciais de crescimento dentro da proteína animal e inseriu até dentro do nome da Secretaria da Agricultura a aquicultura, né? Para fortalecimento dessa atividade. E dentro dessas empresas envolvidas, né, instituições envolvidas, nós temos o elo do setor produtivo. Hoje nós temos duas associações participando já, a Associação Bom Peixe, do Parque Aquícola Sucupira e a Associação de Almas, e a gente vê que com eles participando, trazendo as demandas e estando atuantes no setor, a gente consegue maior fortalecimento da atividade e mostrar que ela sim, essa atividade tem todo esse potencial de crescimento e transformar esse potencial em realidade. O setor produtivo precisa sim necessariamente, eu diria até obrigatoriamente, estar envolvido nas políticas públicas. É isso? Precisa, tanto é que hoje o nosso presidente da Câmara Setorial da Piscicultura, ele é do setor produtivo, a vice-presidente é do setor produtivo, a gente faz a gestão na parte da Secretaria Executiva, né? Mas essa parte fica com o setor produtivo para cobrar da parte política para que as coisas aconteçam. E foi a partir daí que veio a lei da isenção do ICMS, que veio a nova lei complementar 124, que o José Daniel comentou, da isenção. Agora, falando sobre tilápia, que representa cerca de 50% da produção de peixe no Brasil, houve um crescimento nos últimos 10 anos de 220%. Tanque-redes em reservatórios das hidrelétricas, essa lei que autoriza a criação desse tipo de peixe no Tocantins e a outorga, que o interessado precisa entrar com um processo de pedido de outorga para utilização dessa, pelo menos no caso específico das águas que é de propriedade do governo federal. Esse processo, segundo inclusive o Vinícius, pode levar até 2 anos. E aí você comentou há pouco que isso pode até ser, esse prazo pode até ser maior.
O que é que está acontecendo? É o trâmite mesmo do governo ou há alguma estratégia para tentar minimizar isso? Gostaria da opinião de vocês nesse sentido. Então, nós tivemos muitas mudanças no cenário da pesca e da aquicultura a nível federal. Essa instabilidade política, cai ministério, transforma em secretaria, vincula a presidência, vai para um outro ministério. A partir agora desse ano, né, de 2019, a gente já vê uma nova estruturação com um novo secretário. A vontade dele de organizar esse setor, a necessidade que nós precisamos, né, de transformar esses reservatórios hídricos em produção de proteína animal. E hoje a gente tem uma instrução normativa interministerial a ser seguida, que é a INI 06 de 2004. Ela precisaria passar por uma atualização? Ela precisaria passar por uma atualização, porque todo o processo ele é encaminhado para a SAP, Secretaria de Aquicultura e Pesca Federal. E esse processo ele é analisado em várias esferas. Ele é analisado na ANA, analisado na SPU, no IBAMA, até que ele volte, depois tudo isso vá para uma licitação, né, de uma área aquícola. Esse processo é um trâmite demorado mesmo, né? Zé, a tilápia é um tipo de peixe muito aceito no mercado nacional e também para exportação, correto? Sim, a tilápia, o Sebrae enxerga a tilápia como vai ser o divisor de águas na nossa produção, né? Tanto em potencial de produção, porque nós temos todas as condições favoráveis, a gente vê outros estados como o Paraná, que são dos maiores produtores do Brasil, e eles nem têm o clima que a gente tem aqui, né, Tiago, para produzir. Então, se eles produzem lá 30 toneladas de tilápia por hectare, nosso potencial com certeza pode ser bem maior que isso, né? Você se refere à temperatura ideal da água? Isso, temperatura de água, clima, luminosidade, são fatores que interferem, né? Porque o peixe, se a temperatura da água esfria, ele diminui o consumo de ração. E aqui nós temos um ambiente bem mais favorável. Então, quer dizer que o nosso potencial de produtividade na mesma área é muito maior, né? Então, o Tocantins pode ser um dos grandes, né, produtores do país em tilápia. E isso vai viabilizar, em grande parte, as pequenas propriedades rurais, que hoje no estado, às vezes os produtores estão muito equidistantes dos grandes centros comerciais, né? E não tem para quem, muitas vezes, comercializar o seu produto. E a questão da organização desses grupos, né, de produtores, através de cooperativas, associações, eu vejo isso como muito importante, porque assim, às vezes o produtor, por ele sozinho, fica muito caro ele adquirir a ração, porque ele tem que comprar direto numa loja agropecuária, o custo é mais alto, não consegue adquirir diretamente da fábrica. E quando há essa concentração da produção, onde as pessoas se organizam em grupos, e a gente vê isso muito nos estados do sul, né? 30, 40 produtores organizados em grupos e comprando conjunto, consegue reduzir os custos desses insumos e com isso ter uma produção e um ganho maior, né? Não só na aquisição, mas no compartilhamento de conhecimento. Com certeza, porque tem facilidade de acesso à informação, eles têm facilidade na hora de comercializar, porque ele tem um volume maior de toneladas de peixe para oferecer para as indústrias, e aí existe uma certa concorrência, porque as indústrias que estão ao entorno, todas vão querer adquirir esse volume maior, que diminui o custo deles de transporte, aquela coisa toda, né? E para eles facilita tudo, né? Desde o acesso à informação, solicitar o apoio das instituições, tanto a nível federal como estadual, para que tenha apoio, porque são um grupo de produtores organizados. Isso é muito importante, né? Para que eles possam crescer e a atividade se desenvolver no estado. O acesso ao crédito, né, que é um gargalo que a gente tem. A questão que o Zé Daniel falou da compra do insumo, né? A ração hoje, ela é em torno de 70% a 80% dos custos de produção. E dentro do levantamento do censo, todo mundo pensava que a principal dificuldade que o produtor ia falar ia ser o licenciamento ambiental. Nossa, dificuldade, porque todo mundo, a gente sabe da dificuldade do acesso ao produtor a licenciar a propriedade, a regularização ambiental da propriedade. Existem no Tocantins 2 fábricas de ração para peixes, uma em Almas, que trabalha a produção exclusiva para Tamborá, projeto Tamborá, e outra em Tocantinópolis, que realiza a comercialização. Soja, milho, mandioca, arroz são insumos primários produzidos no Tocantins, que de uma certa forma também possibilita e barateia a produção da ração do peixe, porque esses itens compõem a ração do peixe. Tiago, eu gostaria que você concluísse o seu raciocínio do bloco anterior com relação à questão dos insumos.
A questão que nós estávamos comentando, né, da sociedade civil organizada na aquisição dos insumos é de baratear, porque a principal dificuldade que o produtor hoje, do piscicultor tem, ele fala, é o preço da ração. Como o José Daniel comentou, comprar na loja agropecuária é muito caro. Quando se compra em grupos organizados, esse valor cai por causa da questão do frete, da organização social, isso melhora muito, né? Com a instalação de uma fábrica de ração dentro do estado, a gente já vê que esse insumo, que é o principal insumo dentro da produção em relação a custo operacional total, a gente já vê que o valor já começou a baratear, a gente já começou a ter concorrência. Essa ração que vem para a casa agropecuária comprada em outros estados, ela já tem a diferença de alíquota de ICMS, então isso tudo embute. Quando é produzido no próprio estado, tende a baratear, até porque os insumos já estão aqui. Com certeza. E o produtor, com a inscrição estadual dele, ele comprando direto da indústria, ele consegue reduzir esses custos para ele, né? O Sebrae, há algum tempo atrás, a gente já vem trabalhando junto com a Embrapa, Rogério, na questão de desenvolvimento de pesquisa, até mesmo para a produção de uns 2 anos atrás, a gente desenvolveu um projeto de pesquisa com a Embrapa para desenvolvimento de ações voltadas à criação de pirarucu em cativeiro, onde a gente não tinha aí, né, Tiago, uma ração específica elaborada dentro das necessidades nutricionais do pirarucu. E aí nós temos aqui a Embrapa, que é vamos dizer assim, é o nosso case de sucesso aqui, a gente ter uma Embrapa Piscicultura aqui no estado do Tocantins. Ajuda muito a gente estar trabalhando, né? E o Sebrae apoia muito, a gente vê como, se a gente conseguir resolver, trazer indústria, quanto mais indústria nós tiver aqui no estado, e o potencial de grão que nós temos, e cada vez aumenta mais, nós temos os subprodutos dos frigoríficos, né? Que pode ser utilizado aí para ração das espécies carnívoras, né? Também dentro da ração, tudo isso faz com que a gente, cada vez mais, o Tocantins se torne mais competitivo, as indústrias que estão aqui, né? Consiga produzir essas rações com menor custo e a gente consiga reduzir esse custo para o nosso piscicultor, né? Para que ele possa, essa atividade realmente seja atrativa para os pequenos, né? E torne o Tocantins um grande potencial, um grande produtor nacional de peixes, né? O Tocantins também se destaca na produção de formas jovens dos peixes, né? São as larvas, pós-larvas, os alevinos e os juvenis. São 11 laboratórios, de acordo com o diagnóstico da SEAGRO, instalados no Tocantins. Nós temos um laboratório em Ipueiras, um em Porto Nacional, 2 em Araguatins, um em Almas, um em Taipas, um laboratório em Palmas e 2 em Brejinho de Nazaré, além de um em Vanderlândia e outro em Crixás. Eu estou citando isso para que aquele que tem, citando os municípios, aqueles que têm interesse já têm uma ideia de onde comprar ração em Tocantinópolis, por exemplo, né, direto da fábrica, onde encontrar as formas jovens para a produção. O Tocantins também exporta essas formas jovens, principalmente para o Maranhão, Pará, Goiás e Mato Grosso. Tiago. Exatamente, né? O Tocantins hoje, das espécies nativas, ele produz em torno de 15 a 16 milhões de alevinos ano. É um grande exportador, é reconhecido nacionalmente pela qualidade dos seus alevinos, principalmente depois da vinda da Embrapa, né? A Embrapa agora já está há 10 anos no estado do Tocantins trabalhando. Essa é uma das vertentes que a Embrapa trabalhou muito na rastreabilidade dos alevinos, na melhoria da qualidade. E um dos primeiros elos da cadeia que veio da tilapicultura para o estado foi a produção de alevinos. A empresa Aquabel, junto com a Aquicultura Fazenda São Paulo, produção de alevinos. A Fazenda São Paulo, Brejinho de Nazaré. Isso, e a Aquabel também. Também, as duas em Brejinho de Nazaré. Hoje a Aquabel, ela produz larvas e pós-larvas para encaminhar muito para o Paraná, São Paulo, porque lá, na época do frio, cessa a produção dessas formas, e ela faz a produção aqui no estado e encaminha para lá, porque hoje a gente ainda não tem toda essa demanda que eles têm de produção. Daqui a um tempo, em médio e longo prazo, com toda a estruturação da cadeia da tilapicultura, porque a tilapicultura, a produção de tilápia no estado do Tocantins, ela não vem apenas para gerar volume, ela vem para estruturar a cadeia produtiva, ela vem trazer novas fábricas de ração, ela vem trazer novas agroindústrias, né, de processamento, ela vem trazer equipamentos, ela vem trazer tecnologia, porque a tilapicultura, ela tem um pacote tecnológico pronto.
coisa que hoje ainda não acontece com as espécies nativas, né? E a partir disso ela vai auxiliar também no desenvolvimento das espécies nativas, do tambaqui, que tem um potencial gigantesco de produtos também a serem desenvolvidos, do pintado, da matrinchã, que vão entrando junto com essa commodity, que é uma espécie aceita em diversos países do mundo. Como a gente está falando de cenários da piscicultura, isso envolve políticas públicas, ou seja, o apoio institucional, a assessoria tecnológica que é realizada através do SEBRAE, o Rural Teams e a SEAGRO. Você tem que ter os insumos, as formas juvenis, no caso da produção de peixe, e aí entra também o abate, né, a comercialização, o acesso a mercados. E no Tocantins existem várias unidades de processamento, de abate de pescado. De acordo com informações, seriam 13 unidades, né? Acredito que muitas estão inativas, a exemplo das unidades de Casiara e Araguacema, que são de colônias de pescadores, que hoje só fabricam gelo, né? E aí se destacam a Bonot Fish, em Aliança, e a Pescados Miracema, em Almas. Isso. Essas demais unidades, todas estariam em funcionamento? Como que está esse cenário de frigorífico? Eu gostaria que vocês comentassem, por favor. O cenário da agroindustrialização, né, desse pescado hoje no estado, ele é um cenário que ele está se retomando. Ele já teve, o estado já foi um dos grandes exportadores de pescado, principalmente para São Paulo, Rio de Janeiro, né, na época da Tamborá. A Tamborá hoje ela não está processando, né, tá inativa. E hoje as agroindústrias que estão se destacando é a Piracema, que hoje está trabalhando muito com a agregação de valor do pescado. A Tamborá em Almas. A Tamborá em Almas. Ela continua produzindo, mas não fazendo hoje a Tamborá é uma empresa que ela tá parada, né? Ela não está produzindo nem processando. Hoje quando ela estava em funcionamento, o que ela gerava de emprego e o que ela conseguia produzir? A Tamborá ela gerava tranquilamente em torno de 150 a 200 empregos diretos. Porque ali numa cidade como Almas e Porto Alegre ali significava bastante. Importante. E hoje quem é o grande empregador ali da região é a Piracema, né? E o que você acha, Zé, que pode ter ocorrido para uma potência como essa ter interrompido as atividades, um setor pujante no Tocantins como esse? Às vezes, assim, aqui no Tocantins a gente tem muito... Aí volta a falar o que o Thiago estava falando aqui, da questão da regularização ambiental, né? Lá a gente sabe que tinha alguns problemas com licenças, acabou atrapalhando o andamento da indústria, né? E a falta também, uma coisa que a gente percebe que é importante, a falta de produtos para o frigorífico abater, porque o Tamborá quase que só batia a produção própria dele, né? E quando ele tem um potencial de produção maior e está trabalhando ali com 30%, 40% da sua capacidade, isso acaba inviabilizando o funcionamento da indústria, né? E o nosso produtor, nosso piscicultor, ainda ele tem aquela cultura, como ele tem uma baixa produtividade, né? Ele não busca tecnologias da intensificação, ele não se conforma, ele acha que o preço que o frigorífico paga para ele é muito abaixo, porque ele está acostumado a vender por um preço mais elevado na feira, né? Só que ele vende um pouquinho na feira, né? Então, assim, se ele produzir 200 kg de peixe e vender na feira é uma coisa, agora tu ter 6, 10 toneladas para vender de peixe, ele não vai conseguir comercializar. Então, o nosso produtor, a gente tem que tentar quebrar essa visão dele de que vender pouco é melhor do que vender muito para a indústria. Porque é muito melhor, em vez de eu ganhar R$1 por quilo de peixe, em 100 quilos de peixe, eu ganhar 50 centavos ou 30 centavos, mas vender 10 toneladas, né? O volume de produção é maior, eu vou poder me dedicar mais à minha atividade, eu não vou ter que sair para vender na feira peixe todo final de semana, ficar com peixe sem vender, que chega lá às vezes não comercializa tudo que tu vende. Então, na realidade, o produtor, ele tem que... A gente pensa que ele tem que perder esse hábito de querer abraçar a cadeia como um todo. Ele quer produzir, ele quer beneficiar o peixe e ele quer comercializar o peixe. Ele tem que ser especialista em alguma coisa, né? Então ele tem que ser especialista em produção. Existem os outros elos da cadeia para fazer esse papel, né? Só que ele, como ele é pequeno, ele visualiza o quê? Se eu produzo pouco, eu tenho que vender por um preço maior para que eu possa ter uma renda para eu manter a minha família. Mas vamos então buscar as tecnologias. Eu convido o produtor a ir no Rural Teams, a ir no SEBRAE. Existem tecnologias para que na mesma área de lâmina d'água que ele tem lá, ele aumentar a produtividade dele em escala, né, Thiago? E aí ele conseguir se dedicar à atividade, né?
e ele vai ver que o importante não é ganhar na unidade, e sim na quantidade. E isso aí vai gerar uma maior oferta de produtos para o frigorífico e aí talvez viabiliza as plantas, né? Gera uma curiosidade, especialmente para aquele que não está na atividade, a questão da rentabilidade desse setor. Podemos afirmar que é um setor rentável? Qual seria o percentual hoje de rendimento lá na agricultura familiar mesmo, no pequeno produtor da atividade, com pequena lâmina ali, em termos de faturamento? Rogério, o Sebrae, a gente assim, trabalha com várias cadeias, né? Tanto na parte, principalmente nessa parte de gestão, e um indicador muito importante que a gente utiliza para comparar todas as cadeias produtivas, que cada cadeia tem uma especificidade, né? Então, assim, uma produz arrobas, outra produz quilos, outras produz litros de leite, outras produz sacas, mas um indicador que eu considero como um dos mais importantes é quanto que cada cadeia dessa, quanto que cada atividade dessa me deixa de lucro por hectare. Que eu sabendo quanto a piscicultura me dá de lucro por hectare de lâmina d'água, quanto um hectare de soja me dá de lucro, eu consigo comparar as cadeias produtivas e de saber direcionar na minha fazenda qual das cadeias que eu devo investir mais. E eu com certeza, eu posso afirmar com certeza que se nós formos comparar a piscicultura com outras cadeias produtivas, a piscicultura é uma das cadeias que dá maior retorno para o produtor rural. Quando a gente compara por área explorada. Estaria entre as 5? Eu diria que estaria entre as 2 ou 3 de mais rentabilidade. Por quê? Quando tu pega um hectare de lâmina d'água, onde tu consegue produzir 7 toneladas, Thiago? Sistema semi-intensivo, baixa tecnologia. Né? 7 toneladas de carne em 1 hectare de produção. A cada ciclo? A cada ciclo, de 10 meses. Variando da espécie. Tilápia, 6, 7 meses. E tu pega uma pecuária de corte que tu produz 7 arrobas, 7 vezes 30, são 30 quilos uma arroba, 210 quilos de carne. Na mesma área que tu produz 7 mil quilos de carne de peixe, tu produz, em 1 hectare de lâmina d'água, tu produz 210 quilos de carne bovina, entendeu? Então assim, os indicadores, mesmo que aqui tu ganhe, se tu ganhar 50 centavos por quilo, tu ganhou R$ 13.500 de margem líquida por hectare. E tanto que uma pecuária, 1 hectare de pecuária vai te deixar R$ 350, R$ 400 de livre por hectare. Então assim, é a atividade que eu digo assim, é o grande potencial para o pequeno produtor, que nós temos aquele histórico do nosso Tocantins. Todo produtor nosso, ele quer ser pecuarista porque é uma tradição do Estado, é uma vocação do Estado. E eles muitas vezes não conseguem visualizar outras cadeias que têm um grande potencial de gerar renda para a pequena propriedade rural. Ok, e eu espero que você que está nos acompanhando tenha tido uma dimensão bem clara com relação ao setor da piscicultura, especialmente nesse fechamento agora com relação ao faturamento. Nós vamos chegando ao fim de mais uma edição do programa Futuro Hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima semana. Agradecemos ao Thiago Tardivo, secretário executivo da Câmara Setorial da Piscicultura. Muito obrigado, Thiago. Até a próxima oportunidade. Nós que agradecemos por estar aqui com vocês. A Câmara Setorial da Piscicultura, ela se encontra à disposição junto à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Aquicultura do Estado do Tocantins. Estamos à disposição para esclarecimentos, dúvidas, perguntas. Zé Daniel, qualquer coisa então só procurar o Sebrae que está lá pronto para ajudar. Com certeza, Rogério. O Sebrae está à disposição, pronto para receber os nossos piscicultores, os nossos potenciais investidores, empresários, para que a gente possa estar orientando, principalmente no que tange a análise de negócio, né, de viabilidade técnica, de viabilidade financeira e econômica dos negócios e estar colaborando. E nos colocamos à disposição aí para estar aí participando contigo novamente quando formos convidados. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, muito obrigado, foi bom revê-lo, já trabalhamos juntos lá no Sebrae, muito sucesso lá na continuidade das atividades. Parabéns pelo programa aí. Obrigado. Estaremos de volta na próxima semana. Até lá!